Olha, a história que a gente vai desvendar hoje é, sem dúvida, uma das mais dramáticas narrativas de sobrevivência já registradas. É uma viagem que se transformou num teste de fé, de liderança e de pura resistência contra a fúria da natureza. O momento em que a sabedoria dos especialistas bateu de frente com o aviso divino. Para a gente ter uma ideia do drama, vamos começar pelo pior momento. Imagina só, está num navio perdido no meio do mar há dias, sem ver nem sol nem estrelas, sendo castigado por uma tempestade que não dá trégua. A tripulação, os passageiros, todo mundo exausto, apavorado, já entregando os pontos. A esperança simplesmente acabou. Mas como foi que eles chegaram a essa situação? Então, para entender como tudo deu tão errado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo. Tudo começou com uma decisão perigosa, que colocou de um lado a experiência de marinheiros e do outro o aviso de um prisioneiro. Vamos conhecer as peças-chave desse drama. Primeiro, temos Paulo, o prisioneiro. Depois, Júlio, o oficial romano com o poder de decisão. Aí entram os especialistas do mar, o piloto e o dono do navio, super confiantes no conhecimento deles. E, claro, os companheiros de Paulo, Lucas e Aristarco, que estavam lá registrando tudo. A relação entre essas pessoas vai ser fundamental para o que acontece a seguir. O contexto aqui é muito importante. O dia do jejum, que é o Yom Kippur, acontecia ali pelo fim de setembro, começo de outubro. E para quem navegava naquela época, se aventurar no Mediterrâneo depois dessa data era quase um suicídio. Todo mundo sabia que o risco de pegar uma tempestade de inverno era altíssimo. Eles estavam literalmente brincando com a sorte. E isso nos leva direto ao centro do conflito. De um lado está Paulo, um prisioneiro, sim, mas um viajante muito experiente, que olha para o céu, sente o vento e prevê um desastre total. Do outro lado estão os profissionais, o piloto e o dono do navio. A lógica deles era prática. Esse porto não é bom para passar o inverno, vamos para um melhor. A questão era, em quem confiar? Na intuição de um prisioneiro ou na lógica dos especialistas? Júlio, o centurião, fez o que a maioria de nós faria, né? Ouviu os especialistas. E no começo, parecia que ele tinha tomado a decisão certa. Um ventinho sul super agradável começou a soprar. Deu aquela falsa sensação de segurança, sabe? Então, eles levantaram âncora sem fazer ideia de que estavam navegando direto para uma catástrofe. Aquela calmaria toda, claro, não durou nada. A narrativa agora mergulha no puro caos, quando a natureza se vira contra eles, com a fúria de uma tempestade que era lendária naquela região. A tempestade que atingiu o navio não era uma chuvinha qualquer. Ela tinha nome, o Euroaquilão. O texto original descreve como um tufão de vento. Esse tipo de tempestade era famoso pela sua violência repentina e um poder de destruição absurdo. Ela simplesmente pegou o navio e o jogou mar adentro completamente fora de controle. Logo no primeiro dia, o pânico já se instala. O bote salva-vidas, que era rebocado, começou a encher de água e quase se despedaçou. A tripulação, com uma dificuldade enorme, consegue puxar o bote para dentro do navio. Esse já é um sinal claro de que a coisa era muito, muito séria. A situação fica tão crítica que eles precisam apelar para uma técnica de emergência da época. O navio de madeira estava sendo torcido com tanta violência pelas ondas que corria o risco de se partir no meio. Para tentar evitar isso, a tripulação passou cordas grossas por baixo de todo o casco, tentando literalmente amarrar o navio para ele não se desintegrar. A estrutura estava falhando. No segundo dia, o desespero só aumenta. Para deixar o navio mais leve e tentar fazer com que ele boiasse melhor sobre as ondas gigantes, eles começam a jogar fora a carga valiosíssima de trigo. É uma medida extrema que mostra que a sobrevivência naquele momento já valia muito mais do que qualquer lucro. Chegamos ao fundo do poço do desespero. No terceiro dia, eles jogam fora a própria armação do navio. Isso provavelmente significa equipamentos pesados, talvez até parte dos mastros e das velas. Eles estavam se livrando de tudo que não era absolutamente essencial. Basicamente um ato que dizia, a gente não tem mais esperança de navegar este navio, só de sobreviver dentro dele. E é justamente aí, no fundo do poço, depois de 14 dias de puro terror, quando toda a esperança já tinha ido embora, que a história dá uma virada. Uma nova voz aparece e muda o destino de todo mundo a bordo. Pensa no impacto psicológico disso. 2 semanas, 14 dias sem saber onde estão, para onde estão indo, apanhando da tempestade sem parar, sem conseguir comer direito. O texto é claro. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Eles estavam só esperando o fim chegar. E então, no meio desse desespero absoluto, Paulo se levanta. E ele não fala, eu avisei. Pelo contrário,
ele compartilha uma mensagem divina. Não é um conselho, é uma promessa. O clima dentro daquele navio deve ter mudado da água para o vinho naquele instante. E a mensagem do Paulo tem um detalhe importante. Ele garante que ninguém vai morrer, o que já era uma notícia incrível. Mas ele também avisa que o navio vai se perder e que eles vão ter que encalhar em alguma ilha. Ou seja, era uma promessa de salvação, mas que não viria sem mais um bocado de perrengue. A partir desse momento, a dinâmica de poder do navio muda completamente. O prisioneiro que tinha sido ignorado se torna, na prática, o líder de toda a operação. Vamos ver como isso aconteceu. E essa nova autoridade de Paulo é testada quase que imediatamente. Os marinheiros, os profissionais, tentam salvar a própria pele e abandonar todo mundo para trás. Mas Paulo percebe, vai até o centurião e diz: olha, a promessa de salvação é para todos e só vai se cumprir se eles ficarem. Júlio, que agora confiava em Paulo, não pensa duas vezes. Manda cortar as cordas do bote, forçando todo mundo a encarar o destino juntos. 276. Esse número que aparece nesse ponto da história dá a dimensão exata do que estava em jogo. Não eram algumas poucas vidas. Eram 276 almas, soldados, marinheiros, prisioneiros, passageiros, todas dependendo daquela promessa que Paulo tinha transmitido. A liderança de Paulo aqui é impressionante porque ela é tanto espiritual quanto extremamente prática. Ele entende que as pessoas vão precisar de força física para o que está por vir, então manda todo mundo comer, e o ato dele de agradecer a Deus publicamente pela comida devolve a moral e a dignidade para todo mundo. É a combinação perfeita de fé com bom senso. E agora a gente chega ao clímax da história. A destruição do navio e o cumprimento da promessa estão prestes a acontecer. A sequência final é de tirar o fôlego. Eles ancoram o navio pela parte de trás para esperar o dia amanhecer. Quando clareia, eles cortam as âncoras e jogam o navio com tudo em direção a uma praia que eles avistaram. O navio bate num banco de areia e começa a ser arrebentado pelas ondas. Mas exatamente como tinha sido previsto, todo mundo consegue chegar na praia, alguns nadando, outros se agarrando nos destroços. E o resultado final bate perfeitamente com a profecia de Paulo. O navio foi perdido, a carga também, mas cada uma das 276 pessoas a bordo sobreviveu. O aviso e a promessa se cumpriram nos mínimos detalhes. E assim, essa narrativa tão antiga nos deixa com uma pergunta que é super atual. Quando as tempestades da vida aparecem e a sabedoria convencional parece não funcionar, onde é que a gente ancora a nossa confiança? É uma reflexão que vai muito além dessa história incrível de naufrágio e sobrevivência.